4 boas atitudes que todo pai de TDAH deve ter para conduzir bem o TDAH do seu filho. Primeira delas, que não é tão óbvia assim. Admita quando você não tiver certeza. Muitos pais acham que já sabem de tudo, né? Acham que estão percebendo exatamente o que acontece com a criança, sabe o que é birra, sabe o que é preguiça, e aí acha que quer adivinhar exatamente os sentimentos da criança, o que está acontecendo. Até porque por uma questão do tipo, isso já aconteceu comigo também no passado, então eu já sei prever, eu já sei exatamente tudo o que acontece com meu filho, essa criança que tem TDAH. E não é assim que acontece. Você não sabe exatamente o que se passa. Até porque as crianças não costumam dizer de forma clara qual tipo de sentimento ela tá tendo porque ela não terminou aquela tarefa, ou porque ela não consegue ter amigos, ou mesmo ela pode se esconder, né? Por exemplo, com relação às amizades, dizer que ela não quer ter amigos, que ela só quer ficar vendo desenho, qualquer coisa nesse sentido. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. Muitas vezes isso é uma proteção para que a própria criança, por exemplo, não faça com que os pais sintam vergonha dela. É como se fosse assim, poxa vidas, as crianças são tão desenvoltas, elas conseguem desenvolver amizade tão facilmente, elas são de certa forma orgulho para os pais delas, por que eu não consigo fazer isso também, né? Por que eu não consigo, sei lá, copiar do quadro, tirar uma nota tão boa quanto os meus colegas, né? Então às vezes ela esconde, tenta mascarar ali ao jeito dela, para que os pais não percebam ou para que eles não tenham uma impressão errada dessa criança. Nada mais errado e você tem que desconstruir isso daí. Mas isso prova que você muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Tem muita coisa por trás desses comportamentos e é interessante que você vá desarmado, do tipo assim, beleza, eu não sei o que está acontecendo, então eu estou agora aberto às possibilidades, aberto ao aprendizado que eu vou ter a partir do momento que eu vou adquirindo mais conhecimento. Barclay fala, inclusive, que muitas vezes é na hora que os pais têm maior certeza de algo é que eles podem estar errados. E faz sentido, porque nada é preto no branco, nada é ou não é. Nada é, isso aqui é o TDAH, não, isso aqui é sem vergonhice, isso aqui é preguiça, isso aqui é TDAH. Não é assim, não é 880. Existem várias nuances na questão do comportamento, do desempenho, do engajamento, das questões sociais, né? Então, tudo isso você vai aprender. O segundo ponto é um complemento do primeiro, que foi quando você não admite que você tem certeza das coisas, agora você vai buscar conhecimento. Nunca pare de buscar conhecimento sobre TDAH. Você tem que ser voraz nisso. Você tem que devorar os vídeos do TDAH Descomplicado. Você tem que comprar o livro do TDAH Descomplicado, que tá aqui, que é exatamente esse, ó. Tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos. Tem dicas que valem ouro aqui. Você clica em qualquer lugar que tá aparecendo o card ou no link da descrição que você vai obter aqui em primeira mão. Cartilhas, estudos científicos, tudo que tiver à mão você deve buscar para ter cada vez mais conhecimento. E essa questão de fazer tudo e mais um pouco faz muito sentido, porque nem sempre o seu profissional, o profissional do seu filho, que é o médico, a psicóloga ou os outros terapeutas que estão envolvidos, tem o pleno conhecimento sobre o TDAH ou as questões do seu filho. E isso não é demérito, não é querendo menosprezar qualquer categoria, de forma alguma. Acontece que nem todo o conhecimento do mundo está num único lugar. E geralmente você pode buscar o seu conhecimento em TDAH juntando todos os conhecimentos. Então, o médico vai te falar algumas coisas, vai te explicar muito sobre medicamento, sobre farmacodinâmica, ou seja, como é que o medicamento atua na mente do seu filho, no corpo do seu filho. A psicóloga, a pedagoga podem te ensinar questões acerca de comportamento, de aprendizagem, mas existem outras nuances também de exemplos de pessoas que passaram pelo mesmo do seu filho, que, por exemplo, é o meu caso, o caso dos meus vídeos e de outras pessoas também, que pode te dar dicas e orientações, ou mesmo o meu livro e, enfim, outras literaturas que você pode escolher por aí. Portanto, não se prenda a uma única fonte. Você deve buscar múltiplas fontes, porque é isso que enriquece o seu aprendizado no TDAH. Por exemplo, ampliando esse conhecimento, você também tem espaço para saber o que você não deve fazer. No meu livro, eu falo muito sobre as coisas que fizeram comigo que não deram certo. Então você tem a possibilidade de fazer diferente. Existem outros autores também, como a Sharon Salem. Ela é uma psicóloga norte-americana e ela tem um livro que foi traduzido para o português, está à venda no Brasil, e ela pega vários exemplos de consultório que também são bons exemplos de coisas que você pode ou não fazer. Ou seja, como ocorre com qualquer cientista, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais conhecimento empírico, prático você tiver, menos as chances de você cometer erros bobos e melhores as chances de você ter um futuro mais promissor com seu filho. O terceiro item é, depois que você juntou todas essas informações, você vai avaliar de forma
crítica todas as informações que chegam até você. Entenda que um bom cientista do TDAH, e agora eu tô dizendo que você vai ser um cientista do TDAH, você, pai ou mãe, você tem que estar aberto a tudo que chegar até você, mas sempre fazendo uma avaliação crítica. Seja um tratamento, seja uma abordagem científica ou não, tudo que acontecer, você vai estar aberto, mas vai fazer uma avaliação mais criteriosa. O que for relacionado a tratamento tem que estar supervisionado por um profissional daquela área específica. Ou seja, se for um tratamento medicamentoso, obviamente o médico específico da criança ou você mesmo, um adulto com TDAH. Se você quiser experimentar alguma terapia alternativa, também tem que estar acompanhado dos profissionais daquela determinada área. Por isso que você deve avaliar e não sair aceitando tudo que chega até os seus ouvidos e também não sair negando tudo. Por exemplo, muitos pais que sofrem anos com o seu filho com TDAH, que não consegue ter nenhum desempenho, que tem dificuldade com as amizades, ou seja, está sofrendo há muitos anos, a pessoa vem tirar dúvida comigo e eu pergunto, como é que tá o tratamento dessa criança? E aquela mãe fala assim, olha, ele tá só fazendo atividade física e tomando umas vitaminas aí, que uma nutricionista deu. Eu falei, tá, mas ele já fez o uso, experimentou algum medicamento? Ah, o neuropediatra passou alguma coisa assim pra ele, passou um tal medicamento, mas eu nunca experimentei por medo, porque eu li não sei o que na internet e tive medo. Ora, como é que você já sabe que as coisas não estão dando certo da forma como você está fazendo, como é que você se fecha para novas alternativas? Como, por exemplo, o profissional da saúde, o médico, orientou você no passado a experimentar algum tipo de medicação, você não fez, e o que você vem fazendo atualmente não está surtindo efeito. É exatamente esse que é o termômetro. O que você faz hoje, ou você não faz hoje, tá dando um resultado? Não faz hoje, inclusive, serve o fato de você não fazer nada. Não fazer qualquer tipo de terapia com a criança, não dar nenhum medicamento, nenhum tipo de intervenção. Ou seja, isso tá dando certo? Não, não dá, tá caótico. Então, você tem que mudar isso daí, né? A gente não tem como ter novos resultados se você não muda o que você tá fazendo agora. Por isso é bom você ouvir várias opiniões. É claro que você vai chegar num monte de site idiota por aí que vai dizer que as medicações são terríveis, que vicia, que são veneno, um monte de baboseira, tá? Convenhamos. Aí você vai ler aquilo ali e vai fazer um filtro crítico. Beleza, o que tá por trás disso daqui? Por que as pessoas estão dizendo isso? Aí você vai avaliar também o outro lado. Quantos por cento das pessoas com TDAH já experimentaram algum tipo de tratamento medicamentoso, por exemplo? E desses por cento, quantas pessoas tiveram resultados muito bons, extraordinários? Quantos artigos científicos falam bem do medicamento? Literaturas que falam bem e literaturas que falam mal, que não dão certo, né? E aí você vê, não, Yuri, beleza, eu cheguei à conclusão que 90% das pessoas que usam medicamento dão certo com ele e 10% não, de acordo com a sua pesquisa de cientista TDAH. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. A última palavra sempre é sua. Sua, no caso, sua dos pais, do seu filho e a forma como ele reage ao determinado tratamento ou abordagem que você escolheu. Ou seja, se você experimentou não fazer qualquer tipo de intervenção medicamentosa, por exemplo, meça os resultados. Yuri, tá uma droga. Não melhorou nada. Aliás, melhorou só, sei lá, 10%, 5%, mas ainda tá muito ruim, tá disperso. E eu acho que vale a pena você experimentar o que tiver à mão. De repente, você acha que é uma boa você experimentar uma medicação com o seu médico, com o seu especialista, e aí você vê uma melhora, você vê ou uma estagnação, ou mesmo uma piora. Não adianta, gente. Você tem uma estatística na sua mão, o exemplo que eu dei do medicamento, mas somente você, o seu caso específico individual, é que vai poder determinar se aquele tratamento que você está namorando, querendo ou não fazer, vai dar certo ou não. Isso vale também para terapias alternativas, tá? Como, por exemplo, a aromaterapia, que dizem que não tem estudo científico sobre isso, acupuntura, homeopatia, que tem médicos que defendem que a homeopatia não serve para nada, uso de florais também, óleos essenciais, enfim. Assim como tem pessoas que dizem que não tem embasamento científico, que isso não serve para nada, existe sim um grande rol de pessoas que experimentaram, tiveram e sentiram algum tipo de ganho. Por exemplo, falando sobre aromaterapia e óleos essenciais. No card vai aparecer o vídeo que eu falo sobre essa questão da aromaterapia, tá? Que eu fiz, inclusive, uma live com uma especialista e nessa live eu conto a experiência que eu tive, que foi relativamente boa, tá? Enfim, eu tive, sim, um certo ganho fazendo aromaterapia por mais ou menos 40, 45 dias. Quando eu comentei sobre isso, acho que foi no Instagram, teve uma mãe que comentou assim, ah, mas isso aí não tem embasamento científico, não serve pra nada. E uma outra mãe, embaixo, escreveu o seguinte, ela falou assim, olha, minha filha não sabe ler, a minha filha não sabe nem o que é óleo essencial, e simplesmente quando eu comecei a colocar esse tratamento aí alternativo, ela passou a dormir às 8 horas por dia, por noite, né? E começou a ter uma qualidade de vida muito melhor. Ou seja, você vai discutir com uma criança de 4 anos que não sabe nem o que tá acontecendo? Será mesmo que é um placebo? Dizendo à mãe que resolveu no primeiro dia, quando começou a aplicar? Ou seja,
até para esse tipo de terapia, que eu não tô fazendo qualquer estímulo ou apologia para que você faça ou não faça, a decisão é sempre sua e soberana, você precisa medir também não apenas a estatística, mas o que pode acontecer no seu caso em particular, que é o que interessa. Assim como tem pessoas que experimentam um medicamento que tem um embasamento científico e não tem resultado nenhum, tá? Existe um número de pessoas que não reagem bem, por exemplo, ao metilfenidato, que é a Ritalina. Existem pessoas também que, no outro tratamento que, entre aspas, não tem estudo científico, reagem muito bem. Então você, como cientista, como uma pessoa crítica, tem que saber ler esses dados, ouvir essas pessoas, ver esses vídeos e tomar a sua própria decisão. Lembrando que não fazer nada também é uma decisão. Ou seja, você viu isso tudo, mas beleza, eu vou continuar não fazendo nada. Não fazer nada é uma decisão e é a pior decisão possível. Porque você nunca vai saber o que está do outro lado do muro. Você nunca vai saber o que tá ali a um passo de você ter uma mudança drástica na vida do seu filho, por exemplo. Portanto, se o médico em algum momento prescrever algum medicamento para o seu filho, siga orientação médica. Não fazer nada, ignorar completamente os sinais pode ser a pior decisão que você vai tomar com relação ao TDAH do seu filho. E essa leitura, esse julgamento, ele serve para tudo. Neurofeedback, medicação, aromaterapia, homeopatia, acupuntura, ou seja, tudo que tiver disponível e que tiver profissionais específicos para poder prescrever e orientar é algo a se pensar em implementar. E a quarta atitude é experimente e revise os resultados. Não fique preso a um único resultado. Por exemplo, o médico prescreveu o metilfenidato, que costuma ser o primeiro medicamento que o médico costuma tentar com o paciente. E por algum motivo você tá lá naquelas 25% das pessoas que não reagem bem. Aí você simplesmente desiste de tudo e não tenta mais nada. Não vai tentar, por exemplo, um medicamento de segunda linha, que o médico pode prescrever. Não vai tentar também algum outro tipo de tratamento alternativo, como, por exemplo, neurofeedback. Isso também vale para os profissionais, tá? Se você, por exemplo, levou o seu filho na psicoterapia e aí ele não se adaptou, não deu muito certo e você simplesmente para de levar, você também está cometendo um grave erro. Pra você ter uma ideia, eu que falo de TDAH o tempo inteiro, precisei passar por 5 terapeutas para entender que a sexta era a terapeuta que finalmente ia me fazer entender o TDAH e me fazer ter um progresso real na minha questão particular. Ou seja, imagina se eu tivesse parado na primeira tentativa lá atrás, quando era criança, ou na segunda, quando era adolescente, por aí vai. Então você não pode parar simplesmente. Existe um tratamento que está esperando por você, esperando pelo seu filho, que é exatamente aquele tratamento ajustado que vai dar tudo certo pra ele, vai casar tudo certinho, mas você não pode desistir de procurar ele. Não é porque você tentou 3 terapeutas, psicólogas que não deram certo, o santo não bateu com o seu filho, que você vai desistir da psicoterapia. Não é porque você experimentou um ou outro medicamento alternativa que você vai desistir do tratamento. Ou talvez experimentar um neurofeedback, também que tem pessoas que falam muito bem. Enfim, é a fluidez de entender que as coisas, elas nem sempre são o que a gente espera, e é assim que a gente chega no tratamento ideal. Ele raramente é de primeira, raramente é na primeira alternativa que você vai chegar no tratamento que você quer. E a quinta e última alternativa é você, pai de uma criança com TDAH ou adolescente, é fazer parte do programa Meu TDAH, que agora é um curso com mais de 200 horas de aula para você poder assistir, com módulos gravados, comigo e com vários especialistas da área da saúde. Também você tem um grupo do Telegram exclusivos para os alunos do programa Meu TDAH, onde lá dentro vocês vão poder conversar entre si, os pais conversarem entre si e tirarem dúvidas e poderem progredir juntos. Então, clica aqui no card que vai aparecer ou aqui no link da descrição e faça parte do programa Meu TDAH. E também, para continuar buscando conhecimento, não se esqueça mais uma vez de comprar o meu livro, Tudo o que os Pais Devem Saber para Ajudar Seus Filhos, o livro do TDAH Descomplicado, que está se tornando best-seller lá na Amazon e com certeza vai poder te ajudar também. Beleza? Então é isso, valeu, vejo vocês no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.